Salve, salve! Good morning! Good afternoon, good evening e good night. Quer dizer, eu não sei que hora que você vai poder assistir esse vídeo do YouTube, né? Do canal do YouTube aí. Hoje eu quero falar sobre o espinho que Paulo tinha na carne. Paulo tinha um espinho na carne e o que eu tenho visto atualmente é que, sim, há uma infinidade de interpretações. Isso me preocupa. Por que me preocupa? Há uma regra gramatical que diz o seguinte, que o texto é livre, mas ele não é indiferente. As pessoas ficam colocando palavras de interpretações que não são coerentes. O Martinho Lutero, ele lutou pela livre interpretação. A pessoa pode ler a Bíblia e tirar uma mensagem. Mas para se fazer isso, tem que saber o porquê que aquilo foi escrito, em que circunstância que aquilo foi escrito, em que época que aquilo foi escrito, e aí envolve exegese, envolve hermenêutica para transferir para a nossa época, e é por isso que nós estamos vendo uma infinidade de denominações crescendo a cada dia, e de religiões oficiais nos países e no mundo, por causa de coisas próprias, de pensamentos próprios, sem levar em consideração os fatos. Mas, olha, é bom a gente arguir, né? É bom a gente arguir, é bom a gente conversar, é bom a gente pensar. Por exemplo, para a Igreja Católica, o cabeça da Igreja Católica, o pontífice, o ponto alto da Igreja Católica é o Papa, né? Temos aí um Papa que está preparando a Igreja, talvez, para a renúncia, né? Os últimos atos dele, né, visitando túmulos do século XIII, de papas que renunciaram, né? Ele nomeou agora 2 cardeais brasileiros, talvez para ser eleitos, e ele tem falado da debilidade, um homem que tem sido muito respeitado pelo que já fez até agora, né? Esse grande argentino. Para o Nietzsche, no livro Assim Falou Zarastutra, para o Nietzsche, a igreja é tudo que é. Nietzsche foi um filósofo, filho de pastor, né? Era de origem alemã, ele era um alemão. Frederico Nietzsche, ele diz que a igreja é tudo que é por causa de Paulo. Porque Paulo, né, fez tudo o que fez em menos de 20 anos, né? Eu vou estar falando mais alguma coisa sobre Paulo. E para os evangélicos, para Nietzsche, então, o cabeça da igreja é Paulo. E para a igreja evangélica, quem é o cabeça? Jesus Cristo. A Bíblia às vezes diz que a igreja é um organismo, ela cita Paulo e diz que é um corpo, né? Se é um corpo, é a cabeça, né? E quando a gente estudou ciência, a gente estudou que a cabeça, o corpo é composto de cabeça, de tronco e de membros. E é na cabeça que está o cérebro, é na cabeça que estão os sentidos, né? É o cérebro que faz os movimentos do corpo, é o cérebro que comanda o corpo, né? Então, se a gente falar que ele é a cabeça, aí a gente está falando que o corpo é literal. E se a gente mudar o artigo para o cabeça, a gente está dizendo que ele é o chefe. Para nós, ele é a cabeça, ele é o cabeça, para os evangélicos. Mas eu quero falar do espinho na carne. Paulo orou 3 vezes para que esse espinho fosse tirado. E Paulo era um homem poderoso. Paulo era um homem tão poderoso, uma noite ele estava pregando num dos lugares que ele abriu a igreja, né? Porque Paulo trabalhou muito com missões, e caiu do 3º andar, o cara sentou na janela, agora vocês verem, né? Paulo começou a pregar e entrou noite adentro. Sentou um jovem lá que se chamava Eutico. O Eutico caiu lá e morreu, caiu morto, né? Bateu lá, morreu. Paulo foi lá, orou e ressuscitou. Paulo estava na ilha de Malta e orou pelo dono da ilha que estava com desinteria, e o homem ficou curado. Paulo foi picado por uma víbora na ilha de Malta, porque ele era um prisioneiro dos romanos, né? E ele não morreu. Jesus tinha dito que a gente pegaria em coisas mortíferas e não morreríamos. Ele não estava mandando ninguém fazer culto com cobras, pegar escorpiões, não é isso? Às vezes tem coisas que acontecem conosco, às vezes pessoas colocam venenos, às vezes, né, em países do mundo, às vezes as pessoas fazem coisas contra nós e esses venenos não têm efeito, né? Nós não sabemos. Paulo está nitidamente que foi uma serpente, né? Quer dizer, uma cobra que tem veneno.
Mas Paulo tinha um espinho na carne. E a Bíblia diz o seguinte, quer ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo diz, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, Paulo teve muitas revelações, Paulo foi até o terceiro céus, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear bater no rosto, a fim de não me exaltar, acerca do qual orei 3 vezes, orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E Deus disse para ele, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu quero dar 3 coisas que poderiam ser este espinho, tá? 3 razões que poderia ser o espinho. Primeira coisa, Paulo, quando estava lá a caminho de Damasco, Paulo nasceu em Tarso, estava a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, ele ajudou a matar Estevão, ele era membro do Sinédrio, ele tinha 35 anos. E Paulo ficou cego e voltou a ver. Paulo diz lá em Gálatas que ele escrevia aquela carta com grandes letras, quer dizer, Paulo não ficou bem das vistas, Paulo não teve as vistas perfeitas mais. E não havia oftalmologista, não havia oculista, né? Não havia médico aí dos olhos, né? Para fazer um óculos para ele. Mas ele... Olha, na carta aos Romanos, no finalzinho dela, Paulo é o autor da carta, mas ele mandou uma outra pessoa escrever, que é o Tércio, lá no capítulo 12, lá nos últimos capítulos, né? 16, 12, o Tércio fala que foi ele que escreveu, Paulo ditou e ele escreveu. Então, pode ser às vistas. Segunda coisa, Paulo, ele saía fundando igrejas, ficava 6 meses, 1 ano, 1 ano e 8 meses, 2 anos, depois ele deixava líderes locais. E essas igrejas, quando enfrentavam dificuldades, ele escrevia as cartas, por isso que diz que as cartas são doutrinárias. Paulo escreveu 13 do Novo Testamento. Por isso a importância dele, como diz Nietzsche. E aí escrever para ele sobre casamento, sobre o homem deve casar ou não casar. E aí Paulo começa 1 Coríntios 7 dizendo assim, o bom, Paulo era um homem, Paulo era sanguíneo, né? Paulo tinha um gênio forte, e ele diz, é melhor que o homem não toque mulher. Olha, a primeira palavra dele é essa. Depois ele pondera. Mas por causa da prostituição, porque olha, um solteiro, ele faz fornicação ou prostituição. Um casado, se ele tiver um contato físico com uma outra mulher ou com outro homem, ele comete o adultério, tá? O jovem não comete adultério, o jovem solteiro, ele comete fornicação. Paulo diz, por causa da prostituição, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher tem o seu marido, e cada um pague com benevolência. Quer dizer, depois que você casou, você não pode ficar esse negócio de ficar fazendo greve, né? Não, pus meu marido de greve, pus minha esposa de greve, não. Nós temos necessidades, que isso a filosofia chama de instinto, tá ligado ao instinto do homem, essa inclinação. Meus queridos, Paulo, segundo item. Primeiro, Paulo, primeiro é que ele poderia não ter tido as vistas mais, era um espinho na carne. Segundo, Paulo, ele poderia ter sido um homem casado e foi um homem traído. Porque Paulo, ele foi muito abruptamente. Né? Melhor que o homem não toque mulher, porque para ser membro do Sinédrio, aí, olha, a Bíblia, a gente tem que aprender a fazer as ligações da Bíblia, de um conteúdo aqui, do conteúdo. Para ser membro do Sinédrio, tinha que ser casado. Paulo não entra nos detalhes, mas é muito triste um homem ser traído, uma mulher ser traída, né? É muito ruim. E muito mais para a posição dele, que era membro do Sinédrio, era um homem de destaque, era um homem que tinha o título de cidadão romano, era da tribo de Benjamim, né? Terceira coisa, Paulo poderia ser epiléptico ou epilético, né? Como alguns querem. Por que Paulo poderia ter uma epilepsia? Numa das cartas aí de 1 e 2 Coríntios, Paulo diz que a presença dele era fraca, mas que os escritos dele eram fortes. Gente,
Eu conheci uma vez um pastor que tinha epilepsia no Rio de Janeiro, lá na década de 80, né? Conhecia, nunca presenciei nada, mas todo mundo comentava, né? Então você imagina uma pessoa que tem essa enfermidade, uma doença que não tem cura, está no púlpito de uma igreja, está no altar de uma igreja, está numa tribuna e dá uma crise de epilepsia. O susto que a assembleia leva, o susto que a igreja leva, e ele, o mal-estar que ele sente quando ele volta da epilepsia. Né? Para terminar, né, certa feita, um pastor estava com a sua igreja em processo de sucessão pastoral, né? E estava apresentando candidatos, a igreja estava orando muito, ele estava, e um dia ele chegou na igreja e disse, olha gente, arrumei um candidato que eu creio que é bom para a igreja. Eu tenho um homem que já matou cristão, eu tenho um homem que já foi preso pelo menos 3 vezes, eu tenho um homem que é um bom líder, tudo mais, um homem que tem muitas revelações, mas ele é um homem sanguíneo, né? E esse homem, ele tem epilepsia, né? Esse homem tem um espinho na carne e tal, né? Inclusive Paulo diz que esse espinho era para lhe bater no rosto. E Deus diz que não o curaria, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo também fala do orgulho, né? Para que não houvesse orgulho. E a igreja votou que não queria conhecer esse candidato. Não. Esse candidato, nós não queremos ouvi-lo. Nós não queremos conhecê-lo. E aí o pastor da igreja que estava cuidando do processo, ele disse, olha, vocês acabaram de rejeitar o apóstolo São Paulo. Ficamos por aqui. Um abraço.